Então, queridos, desde o batismo de Jesus, eu quero comunicar para vocês que os céus estão abertos. A única coisa que vai fazer diferença é se podemos, não é se podemos, é claro que podemos, mas é quem pode ou quem não pode acessar. O que precisa ser feito para acessar ou não ter acesso? E o texto ele dá algumas dicas sobre isso. Algumas dicas sobre isso. No versículo 21a de Lucas 3, diz: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Ou seja, Jesus, ele numa demonstração de obediência, de exemplo, isso fala aos nossos corações que nós devemos ser obedientes. Jesus entendia o coração do Pai. Eles se comunicavam. Jesus uma das práticas permanentes de Jesus é a oração. É tanto que por conta da oração os céus se abriram. Alô? Então houve obediência. Houve também, em segundo lugar, houve oração. Eu não vejo isso em Mateus, mas vejo em Lucas. Houve oração. Jesus orou e os céus abriram. Sabe, queridos, mesmo sabendo dessa realidade que os céus estão abertos, sabe, eu não gosto daquela música, não é que eu não goste, é que eu não concordo com essa expressão, que se abra o céu. Porque os céus estão abertos. Os céus estão abertos. É só uma questão de acesso. É só uma questão de acesso. É como aquela música: remove a minha pedra e chama pelo nome. Deus nunca vai remover a pedra. Quem removeu a pedra foi o homem. Jesus disse o quê? Removam a pedra. Era pesada a pedra, era pesada. Aquele negócio assim difícil de rolar. Mas o homem pode rolar, pode fazer isso. Com esforço, aqueles homens conseguem rolar a pedra. E aí Jesus disse: uma parte de vocês façam, então rola a pedra. Agora a minha parte é comigo mesmo. Lázaro, vem para fora. Alô? Amém? Então a primeira coisa é essa: os céus se abriram. A segunda coisa que nós aprendemos é que o Espírito Santo desceu. Tanto em Mateus como Lucas declara que o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, desceu sobre ele. Um aleluia, dois aleluia. 17, aleluia. Então, queridos, essa expressão de que o Espírito Santo desceu, sempre que falamos sobre o Espírito Santo, vem à nossa mente a ideia de poder, a ideia de unção, a ideia de algo extraordinário, algo que sai do natural. É o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que consola, que conforta, que habilita. É o Espírito Santo, queridos, que ministra a nossa alma. Eu fico imaginando Jesus ali. Ele não estava só, mas nesse momento, o Espírito Santo vem sobre ele. Mas que é isso, pastor? Jesus e o Espírito Santo é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que o Espírito Santo desceu sobre ele. Me explica aí. Eu não. Tem coisa que não dá para explicar. E o Pai? Pois é, e o Pai? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas são três? São três. Mas são um. Mas pastor, que doidice é essa? As coisas de Deus para o homem parece loucura, sabe? É por isso, queridos, que nós há muita coisa que ela não tem como a gente explicar, temos que crer, porque Deus disse, é fato, Deus disse, é verdade, Deus disse, não tem o que tentar amenizar isso aí, tá? Então, quando fala no Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu,
Então, houve poder. Sabe, lá em Atos, quando Jesus diz para os discípulos: esperem até que do alto vocês sejam revestidos. Então você imagina, Jesus já tinha passado pelo processo da crucificação, já tinha ressuscitado, ele agora aparece aos discípulos por algumas vezes, continua dando instrução, e no último, antes dele ser levado aos céus, então ele declara para eles: vocês fiquem no mesmo lugar, que é necessário que eu vá para que o outro Consolador venha. E esperem até que do alto vocês sejam revestidos. Esperem. Então isso foi o que Jesus disse. E Jesus não disse quantos dias. Jesus não deu dica nenhuma, só disse: esperem. Fiquem unidos, fiquem em oração, fiquem no cenáculo. Foi o que Jesus disse. Até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias depois que Jesus é tomado, é levado aos céus, então acontece, no Pentecoste, acontece o quê? O Espírito Santo desce. E ali pega aqueles 120 que estão ali e enche de poder. Sabe, é impossível falar do Espírito Santo sem pensar no poder que emana dele. É impossível. A terceira coisa que nós aprendemos é que veio uma mensagem clara do céu. Deus fala. Alô? Deus fala. Então, queridos, se veio uma mensagem clara do céu, a primeira coisa, houve palavra de Deus. Houve palavra de Deus. Significa o quê? Se nós temos a filiação nele, se nós somos filhos dele, há uma conexão, há uma harmonia, há algo extraordinário que acontece entre pai e filho, que é essa comunicação, e nós precisamos ouvi-lo. Quando alguém está fora do eixo, à margem da vontade de Deus, não está ouvindo. Mas Deus não tem falado, Deus sempre está falando. Mas a pessoa não está ouvindo. Isso acontece mais com as mães, tá? Quantas mães nós temos aqui? Quantas mães? Talvez algumas de vocês identifiquem isso. Quantas vezes, várias vezes, ou se já aconteceu alguma vez, menino faz isso? Aí o menino faz de conta que não ouviu. Menino faz isso pela segunda vez, o menino faz de conta que não ouviu. Aí você vai aumentando a voz: menino faz isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pois é, só que às vezes é o pai falando comigo e eu estou dando uma de menino teimoso. Eu estou tão focado naquilo que não é dele, que eu não estou conseguindo ouvi-lo. Mas houve uma palavra. Ouve-se do céu uma voz. Quando houve uma palavra, houve também o quê? Um compromisso. O pai disse, com base lá em Lucas, disse: Tu és o meu filho. Querido, isso é uma declaração de paternidade. Você não é órfão. Você tem pai. Alô? Você tem pai. Houve amor. Ele disse: meu filho amado. Não é só meu filho. Ele fez questão de imprimir essa característica de amor. É o meu filho amado. E houve prazer, alegria. Em ti me comprazo.
em ti tenho prazer. Então, queridos, essas três coisas aconteceram: os céus se abriram, o Espírito Santo desceu e veio essa mensagem clara do céu: tu és o meu filho amado. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus 4:1 diz assim, comparando novamente Mateus 4:1 com Lucas 4:1. Mateus 4:1 diz assim: então, isso após o batismo, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas quando você vai para Lucas 4:1, olha o que está escrito: Jesus, pois, cheio do Espírito Santo. Um amenzinho, pessoal. Amém? Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto. Ele não foi de qualquer jeito. Ele foi para ser tentado pelo diabo, Mateus está certo, mas ele não foi de qualquer jeito. Ele foi cheio do Espírito Santo.